do livro Respostas a Algumas Perguntas, de Abdu'l-Bahá, número 64, O Estado do Homem e seu Progresso após a Morte. Ao contemplarmos os seres, notamos estarem divididos de um modo geral em 3 grupos: mineral, vegetal e animal, contendo cada um suas várias espécies. A espécie mais elevada é a humana, por possuir as perfeições de todos os grupos. O homem tem um corpo que cresce e que sente, e não só tem as perfeições do mineral, do vegetal e do animal, mas também possui especiais atributos dos quais carecem os outros seres, os atributos intelectuais. Por conseguinte, o homem é o mais elevado dos seres. O homem alcançou o grau máximo da materialidade e o começo da espiritualidade, ou seja, o fim da imperfeição e o princípio da perfeição. Está no último grau da escuridão e no começo da luz. Foi dito, por isso, que no estado humano são assinalados o fim da noite e o princípio do dia. Isto é, o homem é a soma de todos os graus da imperfeição e possui também os da perfeição. Tem o lado animal, bem como o angélico. Fazer este lado predominar sobre aquele é o que visa o educador em seu esforço de orientar a alma humana. Se, pois, o poder divino no homem, ou seja, sua perfeição essencial, predominar sobre o poder satânico, o qual é a absoluta imperfeição, ele tornar-se-á efetivamente a mais elevada das criaturas. Se, por outro lado, o poder satânico vencer o divino, ele será o mais decaído de todos. Por isso dizemos ser o homem o fim da imperfeição e, ao mesmo tempo, o começo da perfeição. Em espécie alguma do mundo existente encontramos essa diferença, esse contraste, essa contradição ou oposição que vemos na espécie humana. Assim, o reflexo da luz divina, percebemos num Cristo e notamos quanto amor e reverência lhe são dedicados. Por outro lado, vemos um homem adorar uma pedra, um monte de terra ou uma árvore. Quão vil se mostra em adorar a mais baixa forma de existência, uma pedra ou barro que não tem espírito, um monte, uma floresta ou uma árvore. Será concebível maior vergonha para o homem do que isto? Adorar as formas inferiores da criação? Conhecimento é uma qualidade do homem, como também o é a ignorância. A sinceridade é um dos atributos, e também o é a falsidade, a honradez e a perfídia, a justiça e a injustiça são atributos humanos, e assim por diante. Numa palavra, todas as perfeições e virtudes, bem como todos os vícios, são propriedades do homem. Semelhantemente, consideremos as diferenças que existem entre vários indivíduos. Cristo apresentou-se em forma de homem, e Caifás também, Moisés e Faraó, Abel e Caim, Bahá'u'lláh e Ahriá eram homens. Disse que o homem é quem melhor representa Deus, sendo o livro da criação, porque encerra todos os mistérios da existência. Se o homem se abrigar à sombra do verdadeiro educador e receber a devida orientação, tornar-se-á a essência das essências, a luz das luzes,
o Espírito dos Espíritos. Será o centro dos sinais divinos e a fonte das virtudes espirituais, a alvorada das luzes celestes e o receptáculo das inspirações divinas. Se, porém, for privado dessa educação, manifestará qualidades satânicas, tornando-se sede dos vícios animais e fonte de todas as torpezas. É a missão do profeta educar o homem, a fim de que esse pedaço de carvão transforme-se em diamante, essa árvore infrutífera seja enxertada de modo a produzir frutos mais doces e deleitáveis. Após haver atingido o mais elevado grau possível no mundo humano, o homem poderá ainda progredir nos graus da perfeição, embora não em estado, pois os estados são limitados, enquanto as divinas perfeições são infinitas. Não só antes de abandonar esta forma material, mas também depois de o fazer, há progresso, aperfeiçoamento, embora não seja em estado. No homem perfeito, os seres encontram sua consumação. Não existe criatura superior ao homem perfeito. Quando atinge esse estado, o homem pode ainda progredir no sentido de se aperfeiçoar, embora não em estado, pois não há estágio superior ao do homem perfeito para o qual possa ser transferido. Ele progride somente dentro do estado humano, sendo infinitas as perfeições humanas. Assim, por mais sábio que seja um homem, ainda é possível imaginarmos um outro mais sábio. Logo, em virtude de serem infinitas as perfeições da humanidade, o homem pode continuar a aperfeiçoar-se após sua partida deste mundo.